Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo hoje na nossa live do NTCO. E o nosso tema de hoje é atividade física após a cirurgia bariátrica, né? Essa é mais uma transmissão, né, do NTCO, que é o Núcleo de Tratamento de Cirurgia da Obesidade. O núcleo tem 19 anos de experiência no suporte multidisciplinar para pacientes em tratamento clínico da obesidade e cirurgia bariátrica e metabólica. Então, para esse nosso bate-papo de hoje, nós vamos ter aqui a presença ilustre do professor Clarkson Plácido. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui Clarkson. Bom, enquanto ele não chega, vamos falar. Bom, Clarkson, eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Não vou falar muito, porque a nossa live só tem 1 hora, né? Então, o professor Clarkson é graduado em Educação Física, né, pela Católica em 2001, é professor adjunto, coordenador e docente do curso de Educação Física da Escola Baiana e tem doutorado em Medicina e Saúde Humana pela Baiana também e mestrado em Medicina e Saúde pela UFBA, né? Vamos lá. Não estou achando que... Gente, transmissão ao vivo é assim mesmo, né? Boa Fala, noite, mestre. tudo bem, Eric? Por que eu digo que é uma, é uma participação hoje especial, né? Para quem não sabe, Clarkson foi quem deu início, né, a esse trabalho de profissional de educação física junto com a equipe multidisciplinar durante muito tempo, né? Foi professor lá, responsável pela educação física, pelo esse processo de prescrição de exercício para os pacientes pós-bariátricos, né? Ficou quantos anos, Clarkson? 5 anos. 5 anos aprendendo aí no núcleo. Pois é, tive o prazer de ter sido aluno, né, na graduação e também na pós-graduação. Convivemos muito tempo no NTCO, né? E foi isso aí. Uma grande satisfação. E vamos aí para a primeira pergunta. Posso mandar aí? Vamos Manda, lá, manda de lá que eu agradecendo a mando todos aí que feito aqui. estão aí na live. Muita gente acenando aí. Não dá para falar com todo mundo agora, depois a gente vai dar um ok aí. Só uma perguntinha, estão me escutando bem aí? Tá baixo, acho Estão que me tá baixo o escutando aí, seu Clarkson? volume. Tô dizendo aqui. Eu não estou lhe escutando. Tá me ouvindo não, Eric? Alô, Melhorou aí o alô. volume? Melhorou, Melhorou agora? melhorou. Pronto. Melhorou. Deu para entender o que eu falei aí? Acho que estava baixo, não foi? Deu para entender, tranquilamente. Deu para escutar aí todos, né? Quem escutou aí, dá um sinalzinho aí. Isso aí nos comentários. Algumas pessoas dizem que estava baixo, mas agora já foi corrigido. Então vamos lá. Então tem muitas perguntas aqui, né? A primeira delas,
que acho que é a mais comum, a maior dúvida dos todos os pacientes perguntam isso. Quanto tempo depois da cirurgia posso começar a fazer exercício? Né? É uma dúvida que sempre levo até para os outros profissionais. Então, assim, eu vou puxar um pouquinho até mais antes, né? Que é nesse período de pré-cirurgia. Então, a partir do momento que o paciente dá entrada no TCO, no processo, né? Então ele já é orientado por toda a equipe a continuar as atividades físicas, se tiverem fazendo alguma coisa, se não tiverem fazendo nada, eles são orientados a iniciar uma atividade física. Mas isso com a fisioterapeuta, né, Priscila, ela que vai passar as orientações. Então, quem já está dentro desse processo que está ouvindo a gente, está nos vendo, naquela pastazinha já deve ter visto lá o protocolo de como é que funciona, né, o processo. Eles vão ter visitas regulares no pré-cirúrgico com toda a equipe e Priscila vai cuidar dessa parte da atividade física, mas visando o lado funcional do paciente, exercícios respiratórios, né, para quem ainda foi detectado durante o processo nos exames lá, alguma apneia, né? E depois alguns exercícios de alongamento, alguns exercícios de força mesmo funcionais, para que esse paciente tenha um pós-cirúrgico sem problema, né? E logo após a cirurgia, então vocês já vão, logo após mesmo a cirurgia, vai ter uma equipe lá de fisioterapeutas do próprio hospital, que já vai dar as orientações de como fazer uma caminhada, de levantar de tempo em períodos regulares, né, que eles que vão descrever. E logo após isso, quando vocês tiverem a primeira consulta no pós-cirúrgico, que já voltarem para o INTCO, vocês vão ter de novo a consulta com a Priscila, e ela vai prescrever aquelas atividades de caminhada, continuar fazendo exercício de alongamento, até chegar no educador físico. Quando é que acontece isso? A partir dos 30 ou 40 dias de pós-cirúrgico, vocês podem marcar, como vocês marcaram com os outros profissionais, o educador físico, né, no caso, e a gente vai dar início ao processo. Então, é muito importante, nesse momento, que o paciente, né, leve todos os seus exames, aquela pasta toda de exames, tanto com os exames do pré como os exames do pós-cirúrgico, que é para a gente fazer a análise, fazer essa avaliação e começar o processo de atividade física, fazendo a periodização. É muito importante lembrar para todos que estão nos vendo que esse processo é contínuo. Então, não é só um mês, nem 2, vai depender do paciente, da evolução dele. Pode levar mês, 3, 4 consultas, mas é um processo constante. E aí vem aquela pergunta, até quando eu vou precisar fazer atividade física, né? Aí, provavelmente para a vida toda. Lembre que isso é um processo que tem que ser contínuo para o resto da vida, não é isso? E agora, puxando um pouquinho para Clarkson, né? Então, qual a importância do paciente procurar essa avaliação? O que é que está envolvido nesse processo fisiológico, as respostas metabólicas desse paciente, do organismo, quando ele começa logo no pós-cirúrgico, né? Qual a importância dele procurar fazer atividade física logo de início, né? Não deixar para 2 ou 3 ou 6 meses depois, como acontece em alguns pacientes. Beleza, Eric. Obrigado. Agradecer ao convite, né, dessa família NTCO, o qual eu tive o imenso prazer de ter como escola ao longo de 5 anos da minha vida, numa época, inclusive, onde a figura do profissional de educação física ainda não fazia parte dos serviços de cirurgia bariátrica aqui em Salvador, e eu tive a oportunidade, a partir do convite de uma ex-aluna e amiga, a Maura, de fazer parte desse núcleo. O doutor Erivaldo, na época, aceitou muito bem essa ideia
para que eu pudesse adentrar esse universo, né, do atendimento clínico, sobretudo de uma doença tão complexa quanto é a obesidade. E, com certeza, essa oportunidade despertou na minha vida o interesse de poder estudar a obesidade, chegar até onde eu cheguei hoje, no pós-doutorado, e, com isso, né, poder, inclusive, as minhas pesquisas serem também direcionadas, e você é um parceiro meu de pesquisa, inclusive acabamos de ter aceito um artigo científico recentemente, que demonstra exatamente o quanto esse núcleo ele foi importante para a minha formação, e ainda hoje, porque mantenho essa amizade saudável com toda a equipe multi, com os médicos aí do núcleo, tá? Então, essa pergunta é uma pergunta extremamente frequente entre pacientes que fazem cirurgia. Quanto tempo depois de operar eu posso voltar à atividade física? E aí, na época que eu atendi aí, inclusive, eu até lhe perguntei antes de começar aqui se tinha mudado alguma coisa, né? Você me falou que não. E é de extrema importância que o paciente que está me ouvindo aí, inclusive agora, então se você é paciente que acabou de fazer a cirurgia, é importante que você me ouça agora, tá? Repare, existem alguns aspectos na sua saúde que são altamente dependentes da prática regular de exercício físico. O que é que eu quero dizer com isso? Que para qualquer pessoa na população mundial, fazer essa atividade física de rotina é algo extremamente importante, porque inclusive está associado com taxa de sobrevida. Então, o indivíduo hoje que é inativo fisicamente, indivíduo sedentário, ele é um indivíduo que tem o maior risco de mortalidade, por todas as causas. Quando soma-se a esse efeito a obesidade, com todas as suas comorbidades, esse risco aumenta ainda mais. Mas o outro lado da moeda também favorece ao indivíduo que tem obesidade ou que fez a cirurgia bariátrica, porque como a atividade física é um fator independente, o indivíduo que é sedentário e que se torna fisicamente ativo, ele tem um risco menor de agravos à saúde quando comparado com o indivíduo que, por exemplo, é magro, porém sedentário. Então, essa é uma informação vital, sobretudo para lhe tirar da sua zona de conforto aí agora, tá? Eu não sei qual é a sua realidade, mas se você está na zona de conforto após ter feito a cirurgia bariátrica, achando que a cirurgia é o que resolveu o seu problema, você está muito enganado. Até porque a questão do emagrecimento, ela não está apenas associada com a redução do teu estômago. Na verdade, entenda que o emagrecimento ele é multifatorial, depende de uma série de processos. A cirurgia bariátrica ela é um modulador extremamente importante, sobretudo para quem tem obesidade mórbida. Com certeza, se você adotar os hábitos que estão relacionados com a mudança de comportamento, você será favorecido também pela cirurgia. Mas se você quer permanecer magro, né, por um bom tempo da sua vida e não ter reganho de peso, é muito importante que você tenha aderência à prática de exercício físico. E tem um detalhe, viu, Eric, que você sabe muito bem disso. Não adianta fazer qualquer tipo de exercício. Então não adianta achar que caminhar na orla, não adianta achar que o simples fato de fazer uma atividade física qualquer vai lhe ajudar, porque não vai, porque de alguma forma existe uma intensidade que deve ser ajustada para cada pessoa. E é por isso que a figura do profissional de educação física, no caso de Eric, lá no NTCO, vai te auxiliar nesse processo. E aí a gente precisa entender também uma coisa que é muito importante. A cirurgia bariátrica, como ela é uma cirurgia restritiva e deabsortiva, ela fatalmente faz com que esse indivíduo perca peso de forma considerável, né? Sobretudo nessa primeira etapa da cirurgia. Contudo, preste bem atenção, quando a gente fala em perda de peso, eu estou colocando todos os componentes da sua composição corporal num único pacote. Eu estou dizendo o seguinte, que você vai perder peso e essa perda de peso está associada com a redução da sua gordura, que é o que você deseja, por sinal, né? Muito bom isso. Mas não é só a gordura que você vai perder. Você vai perder também a tua massa muscular. Você vai desidratar, porque no músculo a gente tem água, então você perde músculo, você vai ter perda de água. E o que eu queria chamar a atenção de vocês agora é exatamente para esse fato da perda do tecido músculo-esquelético, que inclusive nós já sabemos que o órgão, né,
que o músculo hoje é um grande órgão que produz uma série de substâncias que tem múltiplas funções no seu organismo. Então, se você não fizer exercício, sobretudo pensando aí na manutenção da tua massa muscular, num trabalho muito, mas muito íntimo com a nutrição, então são dois profissionais que vocês precisam levar em consideração no seu tratamento pós-cirúrgico, né? Todos são importantes, mas esse casamento entre a nutrição e a educação física, ela é vital, sobretudo para que você possa miseravelmente manter a sua massa muscular. Porque uma perda acentuada da tua massa muscular vai provocar uma série de disfunções que podem resolver, por um lado, a questão da sua quantidade de gordura corpórea, mas, por um outro lado, pode começar a provocar outros agravos que estão relacionados com essa perda da tua massa muscular. Então, por isso é muito importante. E quanto mais precocemente, melhor. Exato. Emendando aí com o que você falou, tem uma pergunta aqui. Estão me ouvindo bem agora? Bem. Pronto. Tem uma pergunta aqui. Conciliar exercício aeróbico com exercício de força seria o ideal para perda, né? Manutenção de peso? Né? Perfeito. Excelente pergunta, tá? O que é que eu devo fazer, professor? Associar trabalhos aeróbicos como trabalhos resistidos? Sim, essa é a resposta mais coerente que existe. Eu vou explicar por quê. Se você é destreinado, um indivíduo sedentário, você cursou com a obesidade associada ao sedentarismo, é provável que o seu sistema cardiovascular seja totalmente ineficiente. Quando eu falo ineficiente, é do ponto de vista de potencialidades, tá? E isso está muito associado com qualquer indivíduo, independente de ser obeso, em relação ao sistema cardiovascular. No obeso, existe um agravante. E qual é esse agravante? O indivíduo que é destreinado, ele já tem um aumento, já tem uma atividade simpática elevada. Quando a gente soma isso à área de superfície corporal do obeso, inclusive o tecido adiposo é altamente vascularizado, e isso faz com que o músculo cardíaco ele tenha que trabalhar mais para poder manter a oferta de sangue para esse tecido, isso faz com que o nosso sistema nervoso ele tenha um trabalho maior para tentar manter essa atividade cardíaca em repouso. Dessa forma, o indivíduo que faz a cirurgia bariátrica e não faz exercício, e gente, repare, eu estou colocando um ponto de corte aqui, mas eu não quero dizer, por exemplo, que antes da cirurgia você não deva fazer atividade física, não, viu? Inclusive, eu sei que tem muitos pacientes que vão procurar a cirurgia no intuito apenas de fazer a cirurgia. Mas se você começa a fazer atividade física antes da cirurgia, inclusive o teu risco é muito maior quando comparado ao indivíduo que não faz atividade física antes da cirurgia. Então, é uma boa alternativa. Mas o que é que o exercício aeróbico vai te proporcionar? Uma das principais adaptações que ocorre com o pelo exercício físico são as adaptações que nós chamamos de centrais. Dentre elas, nós temos um maior volume sistólico, então o teu ventrículo esquerdo, tá? Eu vou falar tecnicamente aqui, mas eu vou tentar utilizar termos que alcance cada um de vocês. Então, aquela câmarazinha lá que fica do lado esquerdo do teu coração, ela aumenta de tamanho e consegue receber mais sangue. E se ela recebe mais sangue, ela consegue, juntamente com esse aumento da contratilidade desse músculo, mandar mais sangue para a sua circulação periférica, circulação sistêmica. Essa é uma adaptação extremamente importante, porque esse aumento do volume sistólico acaba acarretando uma maior proteção ao músculo cardíaco, ao nosso coração, do ponto de vista de estresse mecânico. Somando-se a isso, a gente pensa sempre no exercício aeróbio, né, Eric, como um agente de aumento da oxidação de gordura, né? Mas o principal fenômeno associado ao exercício aeróbio não é especificamente do ponto de vista muscular, que é onde a tua gordura vai ser oxidada, mas é fazer com que esse sistema cardiovascular ele esteja apto a mandar nutrientes para esse músculo e esse músculo aí sim começar a utilizar essa gordura para te gerar energia. Só que isso é um processo. Inclusive, hoje a literatura já descreve bem que uma vez que você faz exercício, no curso do tempo, essas adaptações que vão ocorrendo, cardiovascular e muscular, elas são potenciais
não apenas para te proteger do ponto de vista de agravos cardiovasculares, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, mas como também para fazer com que essa gordura que vai ser metabolizada como efeito da cirurgia que você fez, ela de fato possa ir para o músculo e no músculo virar energia. Então, essa é uma das adaptações mais fantásticas que ocorre. E quando você agrega a musculação como exercício aeróbio, é o que nós chamamos de treinamento concorrente na educação física, mas vocês também podem chamar de treinamento combinado. A junção desses dois treinamentos geram adaptações extremamente importantes, tanto no músculo esquelético como no sistema cardiovascular, que irão potencializar ainda mais a sua capacidade de oxidar gordura. E, uma vez feito um trabalho nutricional bem adequado, com um bom aporte de proteínas, vocês vão, no curso do tempo, conseguir também aí fazer a sustentação da sua massa muscular. Então, eu diria, Eric, que a combinação dos dois é, de fato, mais importante do que fazer isoladamente, fazer só o aeróbio ou só o trabalho resistido. Inclusive, aqui uma pessoa que perguntou, né, que disse que fez cirurgia há 4 meses e perdeu muita massa muscular. Perder massa muscular é normal, não é, Clarks? Durante os primeiros meses, isso aí todo paciente vai perder massa muscular pelo quadro nutricional, né? Perde muito peso, muito rápido, como o Clarks acabou de dizer aí. Você não perde só a gordura, você vai perder massa muscular também, que é natural, está ingerindo poucos nutrientes, né? Então, o organismo vai utilizar também aquela massa muscular como fonte de energia, né? Agora, tem que saber se estava treinando essa pessoa, não estava. Aqui a gente pode fazer, nos primeiros meses, com atividade física, diminuir esse processo, né? Então, se o indivíduo, não é que não vá perder massa, mas vai perder muito menos e vai ter uma recuperação a longo prazo bem mais facilitada, com um ganho bem maior de massa, muito mais rápido, a longo prazo, do que quem não fez nada. Doutor Léo também aqui, um abraço aí, doutor Léo. Leozinho, meu amigo, meu irmão, Leozinho. Joga basquete, viu? Joga basquete, mas excelente jogador, viu? Tudo bem que perdeu pro meu time, mas tomou uma joelhada. Tomou uma cotovelada na cabeça, assim, ó, de cima para baixo. Pois é, doutor Léo está lembrando aqui que antes de iniciar qualquer atividade física tem que ter avaliação cardiológica. Exatamente. Como a gente trabalha no consultório, né? Esses pacientes já estão no processo da cirurgia. Geralmente eles levam para a gente também, a gente pede, inclusive, exige que levem a pasta de exame, justamente porque um dos exames mais importantes que a gente avalia antes de fazer a prescrição é o exame dele cardiológico, né? O teste de força, o eletrocardiograma, para que, se for detectado aí alguma normalidade, não é que esse paciente não vá fazer atividade, mas a gente tem que prescrever a atividade de maneira correta, né? O exercício de maneira correta, a dosagem, a intensidade e o volume de maneira correta. Então, com os pacientes de lá da clínica, pelo menos, a gente não tem esse problema, né? Porque eles já vêm com todos os exames. Tem uma paciente também que disse que fez a cirurgia e há 4 meses está com problema, tem problema nos 2 joelhos, né? Sente muitas dores. Isso é comum, isso é mais comum, é o que a gente vê todos os dias, né? Isso é todos os pacientes vêm com muitas comorbidades, inclusive limitações físicas, né? É muito normal por causa do excesso de peso, mas assim, a gente não pode dizer qual é o tipo que você vai fazer aqui, qual é o tipo de atividade, que isso necessitaria de uma avaliação, né? No consultório. A gente precisa ver seu histórico, mas também não é um fator limitador de iniciar qualquer atividade. A gente pode usar outras estratégias aí, não é por isso que vai deixar. E hoje, é importante, viu, Eric? É importante também ressaltar que, às vezes, o paciente, quando a gente fala assim, né? Não dá para você dizer que tipo de atividade aeróbica você vai fazer aqui por esse canal, porque a gente precisa estudar o seu histórico, precisa avaliar o seu histórico, ver quais são as limitações.
Então, seria muito leviano falar para ela, né, faça atividade A, B ou C, porque, de fato, se a gente não tiver informações e conversar, porque às vezes o paciente ele dá uma informação e quando a gente desdobra essa informação na anamnese, a gente vê que a origem daquilo ali é completamente diferente daquele primeiro discurso que ele utilizou num primeiro contato. Então, esse contato presencial com o profissional de educação física dará a ele subsídios para que ele possa criar uma teia de possibilidades para que resolva o teu problema em relação à tua dor no joelho, que, como o Eric falou, é um quadro clínico normal, comum. Eu não vou dizer que é normal, mas é frequente no consultório, mas que com a própria atividade física esse paciente consegue reverter esse quadro. Mandar aqui também, não dá para ver que o Frank Suzuki, ó, Grande Frank. Tá aqui, ó, vendo a gente. Cecília, um abraço aí, Cecília. Muita gente. Cecília é chefe. Cecília é chefe. Nossa chefe. Giovanni, vocês que podem continuar enviando perguntas aí. Quem é que já fez a cirurgia aí? Dá um aceno aí pra gente. Diz aí quantos meses tem de cirurgia, como foi aí. Se puder dar esse retorno pra gente aí, esse relato aí, coloque aí como foi o processo, né? Mais ou menos assim. Eric, inclusive eu queria chamar a atenção, porque eu acho que devem ter pessoas aqui nos ouvindo que necessariamente não são pacientes bariátricos, podem ser profissionais da área, ou até mesmo pessoas que têm obesidade e que estão pensando aí, são aqueles contempladores, né? E eu queria, inclusive, aproveitar esse canal nesse momento para tentar desmistificar um preconceito que as pessoas têm em relação à cirurgia bariátrica. E eu vou, assim, utilizar toda a minha experiência enquanto profissional que estuda muito a obesidade ao longo desses anos, para falar, inclusive, que a cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz para a redução de peso de quem quer que seja, tá? Então, sobretudo, quando a gente fala aí em indivíduos que são obesos mórbidos. Eu quero dizer, deixar bem claro aqui, que hoje a gente tem uma literatura vasta que já demonstra isso, que uma coisa está relacionado com o procedimento cirúrgico. A outra coisa é a condição desse paciente ter a consciência de que ele precisa, a partir daquele momento, modificar o modo de vida dele. Porque muitas vezes é refutado para a cirurgia o insucesso desses indivíduos na manutenção do peso, quando, na verdade, é esse paciente que não procurou a equipe multidisciplinar, foi lá e só operou, e não voltou mais para as consultas, não foi acompanhado no período que deveria ser acompanhado. Então, inclusive, se você for pegar os trabalhos longitudinais que avaliaram pacientes que foram acompanhados por mais de 12 meses, tem trabalhos que mostram follow-up de 12, 24 e 36 meses, e acompanham, inclusive, o número de comorbidades que foram revertidas, né, reversíveis, como fruto da cirurgia e desse acompanhamento de longo prazo. E os resultados, eles são totalmente diferentes quando comparado àqueles pacientes que somem depois do terceiro mês de consulta. E tem muito paciente, eu não sei se esse quadro mudou agora, mas tem muito paciente que opera, vai para a primeira consulta, vai para a segunda, vai na terceira e depois da terceira, só Jesus sabe onde é que foi parar esse cidadão ou cidadã. E aí fica muito difícil esse indivíduo, no médio e longo prazo, conseguir manter o peso se ele não tem esse acompanhamento com a equipe multiprofissional. Então, por isso que eu comecei falando que não é só a cirurgia que vai trazer resultados, mas a cirurgia bariátrica, ela é sim, tá? É sim, atualmente, um dos métodos mais eficazes, se não o mais eficaz, para emagrecimento em pacientes, sobretudo com obesidade mórbida. E uma outra condição também importante de relatar aqui. Quando a pessoa opta pela cirurgia bariátrica, sobretudo os pacientes que têm comorbidades associadas, como, por exemplo, resistência à insulina ou até mesmo já diabetes, dislipidemias, o paciente que já tem ali alterações importantes do ponto de vista metabólico, tem trabalhos, inclusive eu li recentemente um trabalho que foi publicado no New England Journal of Medicine, tá? Que, para quem não sabe, um dos periódicos mais importantes que existem no mundo. Esse estudo foi publicado, inclusive, em 2012, viu, Ed? E ele avaliou, ele comparou
a terapia convencional, dieta, exercício, né, e emagrecimento, com desvio biliopancreático, se eu me lembro bem aqui agora foi desvio biliopancreático, e bypass gástrico. E quando comparado, por exemplo, aí eu vi, ele comparou todas as variáveis metabólicas, glicose, hemoglobina glicada, lipoproteína de alta densidade, lipoproteína de baixa densidade, triglicérides, pressão arterial sistólica e, não vou dizer que foi surpreendentemente, né, mas a magnitude de redução de todas essas variáveis, que são tidas como variáveis que implicam fator de risco cardiovascular para esses pacientes, diminuíram absurdamente mais quando comparado com as terapias médicas convencionais. Então, imagine que as técnicas que envolvem aí, né, a cirurgia, elas são muito mais efetivas. Agora, é lógico, tem uma responsabilidade aí que é do paciente e que ele precisa ter consciência. Se ele não tem a autoconsciência, pelo menos buscar isso com os psicólogos, e o Núcleo oferece aí uma equipe de psicólogos maravilhosas, que inclusive vai ajudar esses pacientes na adesão ao programa de exercício físico. Mas é muito importante que as pessoas quebrem esse preconceito relacionado com quem faz cirurgia bariátrica, como se parecesse que a pessoa tomou o caminho mais curto para emagrecer, quando, na verdade, esse pode ter sido o único caminho que ela tinha para tentar voltar a ter uma vida digna, justa e saudável. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Só lembrando para quem chegou agora, sou Eric Simas. O tema de hoje da nossa live é atividade física pós-cirurgia bariátrica, e hoje temos nosso convidado aqui, Clarkson Plácido, que também é profissional de educação física, e vamos aí responder o tanto que for possível. Tem muitas perguntas, mas tem uma clássica aqui que todo mundo quer saber, né? Aquela dúvida, nesse período de pandemia, né? Com as academias fechadas, quais opções, né, teríamos para não continuar perdendo tanta massa magra, completando, né? Para ser Beleza. ativo, né? Olha, eu diria para vocês... Já que até mesmo algumas orientações, até da OMS, vem sido, né, contestada como atividade ao ar livre e tal, isso realmente gera uma dificuldade. Então, o que fazer nesse período? Né? Qual a atividade? Perfeito, perfeito. Repare, o mais importante para vocês, sobretudo para quem fez cirurgia bariátrica, ou quem está pensando em fazer a cirurgia bariátrica, é esquecer um pouco essa coisa agora da manutenção da massa muscular. Não quer dizer que no ambiente domiciliar não seja possível o delineamento de programas de exercícios que sejam capazes de estimular o aumento da sua síntese proteica. Porém, existe uma coisa aí chamada afetividade ao exercício. E essa afetividade, ou a manutenção da afetividade, vai garantir com que você se mantenha ativo fisicamente, principalmente durante um período como esse, conturbado, onde a cada dia é cerceado o direito, né, das pessoas estarem em locais que potencialmente poderiam estarem desenvolvendo seus programas de exercício, mas que também entendemos, porque, né, imagine que também para a pessoa com obesidade ser contaminada por esse vírus, né, coloca ela numa situação de risco extremamente elevada, quando comparada à população eutrófica. Mas assim, então, pense sempre que se manter fisicamente ativo agora é mais importante do que se pensar em fazer exercício físico para aumentar a massa muscular. Por quê? Porque o destreinamento, gente, quando eu falo em destreinamento, eu estou falando num processo de reversibilidade. Ou seja, se você é um indivíduo que acabou de fazer a cirurgia, vinha fazendo exercício físico e por algum motivo diminuiu essa magnitude do exercício, ou diminuiu até mesmo, ou parou de fazer, você vai ter implicações aí do ponto de vista cardiovascular e muscular que te colocam numa posição muito delicada. Primeiro porque, quando você saiu da cirurgia e começou a fazer exercício, por ser sedentário, os seus ganhos de adaptação em relação a esses sistemas, eles são potenciais, exatamente porque você não tinha, né, essas adaptações lá garantidas, e com o início da prática de exercício, em poucas semanas,
você começou a conquistar esse benefício. E se você volta agora a parar de fazer exercício, esse processo vai ser todo reversível. Então, é mais importante que você faça o exercício mesmo em casa, com a ajuda de um profissional de educação física. E aí, por que é importante o profissional? Porque é ele que vai variar o seu programa, é ele que vai estruturar o seu programa, é ele que vai fazer com que o seu programa tenha uma progressão, é esse professor que vai te acompanhar no seu dia a dia, te orientando em relação aos movimentos. É esse professor que, no momento que você não estiver com sua afetividade a mil, vai tentar te motivar para que você, né, consiga desenvolver o programa. Então, não tente fazer exercício por si só, porque provavelmente, se você fizer isso, em algum momento essa afetividade vai acabar e você vai voltar a ser sedentário. E voltar a ser sedentário é o maior problema, não só para a pessoa, né, que não fez a cirurgia, mas principalmente para o indivíduo que fez a cirurgia e que estava, né, se beneficiando dessas adaptações e que, se agora voltar a ficar sedentário, pode voltar a ganhar peso, né, pode voltar a desenvolver inflamação, pode voltar a sentir dores que já não estava mais sentindo. Então, deixe para você pensar nessa coisa da massa muscular, até porque o paciente que pós-bariátrico, ele certamente não desenvolverá essa massa muscular num curto espaço de tempo. Vocês precisam de uma adesão maior, de uma progressão maior em relação à variável tempo, para que essa massa magra volte a entrar num contexto, e isso conta muito com a evolução da sua dieta, tá? Isso vem acompanhado da evolução da sua dieta, por conta da absorção de proteínas. E quando tudo isso passar, gente, aí vocês voltam a se preocupar aí em aumentar a massa magra, em virar paniquete, né, em trocar os biquínis e tal. Mas nesse momento agora, pensem apenas em se manter ativo, movimentar esse corpo, colocar essa frequência cardíaca aí para aumentar e sair da zona de conforto dela, suar bastante, tá? Para que vocês possam se manter, pelo menos, com o mínimo de adaptações conquistadas antes da pandemia. Pronto, respondendo até, aí você respondeu a pergunta, né? Vocês orientam a começar a atividade física em casa com orientação ou melhor esperar as academias abrirem? Até as caminhadas estou com receio. Se for caminhar realmente na orla, em qualquer lugar, corre o risco de parar uma viatura, mandar você retornar para casa, realmente. Então, assim, é como o Clarks falou, é melhor você procurar agora uma orientação do que ficar parado. Então, você vai, veja que você vai estar, quando as academias abrirem, aí começa a pensar em ganho de massa, mas assim, o processo vai ser muito mais fácil, né? Retornando, fazendo atividade, né? Mesmo não sendo suficiente para esse objetivo que é ganho de massa, mas é melhor do que parado. Então, assim, algumas pessoas estão perguntando até se a gente está atendendo lá na NTCO, está atendendo normalmente. Então, a gente, a partir dessa avaliação, a gente tem treino também, tem uma atividade para vocês fazerem em casa, não ficarem parados. É claro, a gente vai ver também as condições, né, que esse paciente tem, se ele tem algum equipamento em casa, se ele não tem, o próprio peso do corpo, se ele pode usar artifício de algum outro equipamento, né? Então, o importante é não ficar, né, parado. Bom, outra pergunta aqui, doutor Leonardo. Bom, ter uma ergospirometria seria interessante para balizamento da intensidade da atividade. Exato. É de importância, é essencial, principalmente no trabalho aeróbico, né, para aqueles pacientes que já vão poder iniciar o trabalho aeróbico. Então, é fundamental levar junto com os seus exames, que a gente já falou, levar também o teste ergométrico. Vamos lá, Clarkson caiu, deixa eu chamar Clarkson de novo. Lembrando que essa live
Fui eu que caí aí ou foi você, Eric? Eu acho que foi você, viu? Foi? Eu acho Vixe. que sua conexão aqui tem hora que tá travada. É? Então vamos É, nessa. vamos lá. Então, mais perguntas aqui, deixa eu ver. Vocês, quando colocarem assim, a sugestão, coloque também o nome, né? Para a gente estar divulgando. Suzy, um abraço, Suzy. Já vi aqui você. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Eu estava falando aqui da avaliação cardiológica, né? Que o doutor Leonardo lembrou. Claro, é importante. Vamos lá. O ciclismo leva vantagem na perda de peso comparado a outros exercícios? Olha, não existe o melhor tipo de exercício É, ou aqueles que se sobreponham a outros em relação à sua capacidade de perder gordura. O que vai fazer você otimizar a sua oxidação de lipídios, primeiro, é o tempo de adesão à prática de exercício. Por que isso? Porque o tempo de adesão à prática fará com que você desenvolva adaptações lá dentro do teu músculo que farão com que tuas mitocôndrias elas consigam oxidar mais gordura por unidade de tempo. E com isso você faça menos reesterificação. O que é reesterificação? A sua taxa de tirar gordura lá do seu tecido adiposo é alta, mas a sua taxa de oxidar no músculo é baixa. Então, essa diferença entre o muito e o pouco, na fase pós-exercício, faz com que aquilo que sobrou, essa diferença, volte para o mesmo lugar de onde ela saiu, ou seja, volte para o seu tecido adiposo. Então, dessa forma, o mais importante é, de fato, vocês se permitirem fazer exercício dentro de uma progressão de esforço, ou seja, o seu professor vai organizar o seu treinamento para que sistematicamente essa intensidade, essa duração vá aumentando e o reflexo dessas adaptações vão te fazer aumentar a sua oxidação de gordura. Agora, o teu organismo, ele não consegue diferenciar se você está pedalando, se você está nadando, se você está correndo. O que importa para ele é uma relação de estímulo e, dado esse estímulo, ele vai te gerar uma resposta. E essa resposta pode ser satisfatória ou pode não ser satisfatória. Depende de como você encara aquilo que é prescrito pelo teu professor. exato. O Minha imagem tempo está assim embaçada aí, Eric? está congelado. Está congelada, é? É, Eu vou sair aqui e vou voltar de novo, tá? Peraí. pronto. Transmissão ao vivo é assim mesmo, né? Vamos lá, esperar o Clarkson voltar. Pronto. Ingrid. Um abraço, Ingrid. Melhorou agora? Tá carregando aqui. Tá congelado ainda, mas pode seguir falando, Vamos pelo menos a embora. gente está lhe ouvindo. Então A gente vamos está lhe embora. ouvindo. Não quer mostrar minha beleza, não, mas tudo bem. E, cara, tem outra pergunta aqui. Você sugere algum aplicativo para malhar? Já vi alguns que explicam e diversificam os treinos. Olhe, em qualquer situação que possa existir na face desse planeta, nada substituirá, nada, mas nada, a abordagem do professor na montagem do seu programa de exercício. Nada. Então, é muito importante que você confie no seu professor e não confie nos aplicativos. Então, você não sabe, por exemplo, como é que esse aplicativo foi criado, quais são as equações que estão dentro dele, quais são as variáveis que esses aplicativos usam para poder lhe entregar uma intensidade de esforço.
os aplicativos não farão a sua progressão de esforço, então provavelmente você vai ter que ficar treinando aí sempre na mesma intensidade ou chutando qual seria a próxima intensidade que você teria que fazer. O seu aplicativo não conversa com você, então não sabe quais são as suas dores, as suas angústias, e não sabe quais são as suas inquietações para continuar lidando com a prática de exercício. Os aplicativos não te avaliam como você deve ser avaliado, e os aplicativos não fazem uma interpretação para além das medidas matemáticas. Você poderia até dizer assim, não, mas eu coloco uns dados lá e ele me dá os resultados. Sim, mas tem coisas que estão muito além dos dados numéricos. E isso só é possível de ser observado quando há uma relação de diálogo entre o profissional de educação física e você enquanto aluno ou paciente. Então, não existe no planeta nenhum aplicativo que substitua a prescrição pelo professor. O professor pode até utilizar os aplicativos para facilitar a tua vida, mas para utilizar o aplicativo antes, ele faz toda uma organização, todo um planejamento e usa o aplicativo apenas como meio de comunicação para com você que está sendo acompanhada por ele. Exato. É uma dúvida também que os pacientes, muitos deles têm nas reuniões, né, mensais que a gente faz, e alguns colegas também. Mas o que você faz? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou levar esse treino? Eu vou para a academia, lá no NTCO tem uma academia? Não. A gente, a partir da avaliação, então, vocês que estão nos assistindo, a gente vai preparar, vai elaborar uma planilha, né? E você vai sair com aquele seu treino para você levar para o seu personal, levar para a sua academia, você escolher, para que o profissional lá, no nosso colégio, dê seguimento àquilo que está ali, né? E que às vezes o que acontecia era o seguinte: quando não tinha, por exemplo, a figura do profissional de educação física na equipe multi, eu acho que até, né, nas outras equipes também que não tem, deve passar por isso. Na intenção era assim: eles recebiam a orientação de fazer atividade física, mas o que fazer? Às vezes até o colega mesmo na academia, né, o personal, ele não sabia como lidar com aquele paciente. E a gente sabe uma prescrição, às vezes, que não está de acordo com a individualidade biológica daquele paciente naquele momento, que está perdendo muito peso. Isso começa a interferir também na composição corporal dele, né? Então, já interfere na equipe multi, na equipe de nutricionista que está acompanhando ele. Então, ele vê aquele... Às vezes o paciente também, né, tem isso. Chega na academia, nem diz que é bariátrico. Uhum. Fica com receio. Né? Exatamente, exato. Mas assim, a gente já tocou nesse assunto, queria que você falasse assim, direcionado aos nossos colegas, né? Quando pegam esse treino, né? A gente convivi com você muito tempo lá no NTCO, a gente via, às vezes, essa dificuldade, essa coisa da aceitação do colega que está lá na academia. E eu sei que tem muitos aí que até Ailton aí, um abraço, Ailton. Tem muitos que estão acompanhando aqui, que vão ver também essa live depois lá no Instagram. Sua orientação, seu recado para esses profissionais, quando pegam um paciente bariátrico, que já chegam com um treino, né, vindo do NTCO ou qualquer outra equipe que tenha um profissional de educação física, qual a orientação, qual a sugestão que você dá para esse profissional, né? Primeiro que a gente precisa ser desprovido de vaidade. O fato de alguém chegar com um programa, sobretudo quando nesse programa existe ali uma orientação de que ele veio de um quadro clínico, está sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional, isso deve ser respeitado. E a prescrição não pode ser alterada porque simplesmente o profissional que está no local de origem, né, que está no local lá que vai receber esse paciente, ele se acha melhor do que todo mundo. E por isso, por um excesso de vaidade, acabe negando aquilo que foi prescrito e querendo fazer aquilo que se passa pela cabeça dele. Então eu diria que provavelmente, inclusive, esse profissional não deve saber mais do que quem prescreveu, porque senão a situação seria inversa. Então o mais importante é o respeito. Então se um paciente chegou em qualquer que seja o espaço
com a indicação de que está com um programa prescrito por um profissional de uma clínica, não custa nada, não há nenhum demérito em relação a se colocar em prática aquilo que foi colocado dentro daquele programa. Sobretudo porque esse profissional que está naquele local, ele não sabe o perfil clínico desse paciente, ele não sabe do histórico desse paciente, ele não dialoga com toda a equipe multi. Então, no NTCO, a gente tem aí à disposição os médicos, a endócrino, temos fonoaudiólogo, temos os psicólogos, temos a fisioterapia, temos a nutrição, que é extremamente importante. Então, tudo que se faz aí está alinhado. E o que se prevê aí, dentro desses programas, é a melhor condição para a evolução do paciente. Agora, se o professor chega nesse espaço, ele acha que ele pode mudar a prescrição, aí toda a responsabilidade de qualquer agravo sobre esse indivíduo, sobre esse paciente, será de única exclusividade desse profissional. Então, é muito importante que haja o respeito. Ailton falou uma coisa muito importante aí, é a questão de ética. E isso não é nenhum demérito. Ninguém vai ficar reduzido à incompetência porque recebeu um programa de alguém que está ali prescrito por um colega, né, e colocar aquilo em prática. Então, eu acho isso uma extrema besteira e uma ética e de respeito, sobretudo para com o paciente. Pois é, o nosso tempo está chegando ao final, né? Rapidinho, né? Passa muito rápido, exato. Só lembrando, a nossa live hoje contou com a minha participação, Eric Simas, profissional de educação física do NTCO. Nossa visita ilustre, nosso convidado ilustre, Clarkson Plácido também, que já foi professor aqui do NTCO. Nosso tema hoje foi atividade física pós-cirurgia bariátrica, então não deu para tirar todas as dúvidas, né, eu sei, mas vai ter outras lives, e só lembrando que na próxima quarta-feira, né, nossa reunião mensal multidisciplinar, que antes acontecia no edifício Tomé de Souza, vai ser uma live aqui, vocês, para entrar em contato, para acessar a live, deixa eu ver aqui, então vocês entrem no Instagram, lá vai ter o caminho todo para fazer a inscrição, essa vai ser pelo Google, cadê aqui? Google Meet. Isso, pelo Google Meet, só para procurar a informação correta. Exato. Então, pelo Google Meet, então vocês entrem lá no Instagram, vocês vão ser direcionados nesse link, façam sua inscrição e lá vai estar toda a equipe do NTCO, né, para tirar essas e as outras dúvidas que aparecerem. Próxima semana, nossa live já está, já temos o tema no mesmo horário, né, na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, e vai contar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Fadiga e desânimo, né? Vai ser o nosso próximo tema da próxima terça-feira. O que você gostaria de saber, né? Essa live vai ser com a nossa nutricionista do NTCO, Gabriela Barcelar, e a psicóloga também da nossa equipe multi, Larissa Mendes. Vai acontecer dia 9/6, às 18 horas, né? E espero contar com a participação de vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem entrar em contato aí por WhatsApp ou mandar um e-mail. Na página do NTCO tem todas as informações. Lembrando que a NTCO está funcionando normalmente, né? Respeitando aí as medidas de higiene, né? Os consultórios, a consulta com hora marcada. Você não vai encontrar ninguém na recepção, dividir espaço com ninguém na sala de recepção, é direto com o atendente, direto com o seu profissional. Então, não deixe de marcar suas consultas,
E Clarkson, uma palavrinha final, dá um alô aí, pessoal. Agradecer A mais gente uma vez encerra. pelo convite, agradecer mais uma vez, mandar um abraço aí para todos do Núcleo, dizer que eu tenho um sentimento de gratidão enorme, não só pelo tempo que passei aí, mas também pelo histórico que vocês sabem bem que eu passei em 2012 e que eu tive o apoio de toda a família do NTCO. Então, contem comigo sempre que precisarem, estarei sempre aqui à disposição, tá bom? E procurem Eric, é um profissional extremamente competente, responsável e do mais alto nível da educação física aqui da Bahia. Extremamente inteligente e capaz. Então, marquem suas consultas com esse rapazinho aí que vocês com certeza serão bem atendidos e terão grandes resultados. Obrigado, Eric. Valeu, mestre, pela participação. E até a próxima semana para todos aí. Tchau. Abração. Tchau, tchau.